Muito Uhum. bom. Deputado, a prisão de Bolsonaro pode fazer arrefecer esse cenário de violência ou ela pode descambar para novos mártires? Qual é a maior probabilidade nesse momento? A visão que eu tenho é que o Bolsonaro será preso, até porque ele será condenado nos 3 processos que ele tem. Então, isso pode se dar lá para 2026, pelo menos a condenação. Ele pode estar naquele recursos e tal, mas com a condenação, eu acredito que os recursos se extingam lá em 2026. E ele tem provas contundentes, né? Agora, a própria questão do Mauro Cid, ter todos esses dados sobre monitoramento do Alexandre de Moraes, monitoramento do Lula, que armas tinham, quem eram seguranças, ou seja, eles de fato estavam pensando um atentado terrorista, né, contra um confronto armado, né, com os policiais, Uhum. enfim, quem fazia a segurança do Lula. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para mim ele será condenado, não há como ele não ser condenado nos 3 processos. Quais são os 3 processos? Né? O peculato com as joias e lavagem de dinheiro, todos eles têm organização criminosa, tá? Então, quer dizer, só a organização criminosa já é uma pena, depois são as outras. Então, a gente tem do peculato das joias, o furto das joias e venda, ou seja, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. Nós temos a inserção de dados falsos, né? Ali, a inserção de dados falsos em bancos de dados estatais, né? É um crime, Uhum. organização criminosa é outro, falsidade ideológica é outro. E nos Estados Unidos pode ter alguma repercussão também, porque ele entrou lá com dados falsos nos Estados Unidos. E o terceiro é o 8 de janeiro. E pode ter um quarto que é a Sabin paralela, que eu não Uhum. sei se vai entrar no 8 de janeiro ou se vai ser um inquérito paralelo, mas daí 8 de janeiro também, organização criminosa. E daí, no atentado ao Estado Democrático de Direito, tem 2 crimes ali que sempre somam, né? É só tu observar. Se cada um dos condenados ali chegou a 17 anos de cadeia, tu imagina o Bolsonaro quanto não vai chegar. Então, tu vai numa soma total das penas, não tem como ele cumprir no regime aberto. Então, para mim, ele será preso. Não há como ele não ser preso. Ponto. Bom, o que vai acontecer a partir disso? Eu acredito que a prisão dele não tenha que ter esse cálculo. Mas, para mim, ele já é carta fora do baralho hoje. Ele é só o símbolo. Pode observar, na campanha eleitoral, onde ele apostou, ele perdeu. Onde ele estava presente, assim, mais intrinsecamente, exclusivamente, ele perdeu. Perdeu em Goiânia, perdeu em várias cidades para outro grupo de direita. O próprio São Paulo. Ele quase perdeu para o Marçal no segundo turno, quase o que o Uhum. candidato dele não vai ao segundo turno. Então, quer dizer, o Bolsonaro hoje ele funciona muito mais como um símbolo do que como um agente político eleitoral. Então, ele é um símbolo, uma ideia. Então, para mim, para essa extrema-direita fanatizada, fascista, golpista e que flerta com o terrorismo, é muito melhor que ele esteja preso, porque daí ele vira aquele mártir junto com os demais presos para mobilizar essa base fanatizada, essa base eleitoral e dizer o seguinte: nós estamos num momento autoritário, nós temos que defender a nossa liberdade, nós não sei o que, não sei o que, vamos eleger senadores, vamos eleger deputados, vamos eleger o nosso presidente ou a nossa presidente. Então, para mim, isso vai mobilizar para ações mais radicalizadas ainda, né, dessas pessoas, de forma mais nucleada, e para um discurso político eleitoral de engajamento de massas para a luta de algo maior, que é a liberdade e tal, e o Bolsonaro preso é o melhor símbolo para isso, sabe? Então, assim, o quadro ele é muito complexo, muito perigoso, porque eu sempre digo, se eles conseguem uma maioria ainda, né, mais evidente no Senado de fascistas, na Câmara dos Deputados, Uhum. ganham um executivo, ganham a maioria dos governos dos estados, o que acaba acontecendo? O STF, que não é, nem nunca foi o espaço mais democrático do planeta, acaba sendo o último bastião de resistência a ações inconstitucionais, ilegais, mas ele não tem condições de sustentar por si próprio sem uma contrapartida de algum dos poderes, seja do executivo, seja, entende? Ele necessita nessa tripartição de poderes um contraponto que seja, não é um contraponto, na verdade, uma aliança que faça um contraponto a esses ataques. Hoje, por exemplo, tem o executivo federal que, de certa forma, é um colchão de proteção ao STF. Mas, se eles dominarem 2 dos poderes e ainda alterarem a correlação de forças dentro do STF, seja permitindo impeachment de ministros, seja permitindo, seja alterando
por indicações do executivo, novos ministros, bom, aí nós estamos vivendo numa ditadura dentro de uma democracia, né? É uma ditadura que se instala a partir do processo democrático, talvez muito parecido com o que os Estados Unidos viverão a partir do ano que vem.